Estão me ouvindo? Vamos bem, claramente. Tudo bem, chefe? Tá. Certo. Eu acho que já está Estamos Já funcionando. ouvi, já. tá ok, né? Está no ar. Então tá, pessoal, boa noite a todos, então, boa noite aos nossos colaboradores, titulares que estão participando da nossa primeira live, tratando de assuntos relacionados à nossa atividade do CRVAs. Essa pandemia, ela acaba nos obrigando a adotarmos outras medidas para que nós mantenhamos o contato, mantenhamos a atualização necessária. E eu acredito que, como sempre se fala do limão fazer uma limonada, né? Essa pandemia ela acabou nos mostrando essa possibilidade de nós estarmos em contato diretamente às nossas casas, os nossos trabalhos, sem a necessidade do deslocamento. Acredito que isso é uma medida que veio para ficar e certamente nós vamos aproveitar essa ferramenta que a tecnologia nos dispõe, né? Então, hoje nós estamos fazendo talvez não, a primeira live de CRVAs, tenho certeza que a primeira de CRVAs, um momento histórico hoje, né? E certamente nós vamos ter uma noite aí de aprendizado, onde vamos poder discutir bastante os assuntos aí relacionados à nossa atividade. Eu quero fazer um agradecimento especial aí aos colegas, colaboradores que estão participando, que estão ouvindo. Quero fazer um agradecimento especial também aos membros do suporte, que são fundamentais hoje no dia a dia dos CRVAs, nos auxiliando nas dúvidas que surgem, que são diversas, porque essa nossa atividade tem bastante novidades sempre, toda hora tem alguma coisa mudando, uma legislação nova, um POP novo, uma portaria nova, e eles acabam sempre prestando esse serviço de fundamental importância para o nosso dia a dia. Então, um agradecimento especial aos nossos membros aí do suporte. Também quero já fazer um agradecimento aqui, já agradecemos pessoalmente, mas também manifestar aqui que nós tivemos um apoio muito importante do deputado Elisandro Sabino, que é um representante hoje da nossa classe, e que, através dele, nós conseguimos que o governo do Estado classificasse a atividade dos CRVAs como uma atividade essencial. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos dar sequência ao trabalho que nós realizamos e que é de grande valia, de grande importância para a população em geral. Então, vai o nosso agradecimento também todo especial ao nosso deputado Sabino. Também agradecimento ao Detran, que também tem sido um bom parceiro aí nessa atividade que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Até por falar já na questão da atividade essencial, esse é um assunto que, por vezes, acaba surgindo aí nos questionamentos, quanto à questão dos CRVAs estarem abertos nos dias, naqueles municípios que estão com bandeira vermelha, etc. A verdade, como nós somos considerados uma atividade essencial, os nossos serviços podem e devem funcionar todos os dias, independentemente da bandeira que esteja no município. Evidentemente que temos que estar atentos também para a legislação municipal, mas na regra geral nossa é que nós estamos sim com funcionamento todos os dias nessa atividade nossa dos CRVAs. Então, é isso, pessoal. Nós certamente vamos ter uma noite aí muito boa de bons debates, boas conversas, e as dúvidas e questões podem ser encaminhadas aí através do chat, que, na medida do possível, nós vamos respondendo aí os questionamentos. Nós, em breve, nos próximos dias, aí faremos outras lives dos assuntos de CRVAs, e que estaremos direcionando já para as outras regiões também fazerem os questionamentos, as dúvidas, e assim a gente vai desenvolvendo a nossa atividade, vamos aprimorando o nosso trabalho de forma mais prática, mais eficiente, que é direto das nossas cidades, das nossas casas, dos nossos trabalhos. Então, agradeço aí o pessoal do suporte que se prontificaram a fazer esse trabalho hoje e passo a palavra, então, a essa equipe aí muito boa que nós temos, que nos ajuda no dia a dia.
Passo a palavra, então, ao pessoal do suporte. Muito obrigado. Bom, então, quero cumprimentar todos os colegas que estão assistindo essa live. Hoje de uma forma um pouco mais diferente da forma que nós estamos acostumados, aquele frente a frente, o contato físico, mas é porque o momento nos impõe isso, né? Então, eu creio que vai ser uma noite muito produtiva e agradeço a todos estarem assistindo. Se tiver dúvidas, fiquem à vontade de questionar. Quero saudar também o presidente Sidney e desejar um ótimo trabalho frente ao mandato agora que foi encarregado. E vamos dar andamento ao trabalho. Creio que a nossa equipe é boa. Restando dúvidas, nós estamos aí para ajudar, né? Como o presidente Sidney falou, nossa atividade, em que pese nós estamos passando por um momento um pouco conturbado, ela é essencial e ela não pode deixar de atender a população por se tornar essencial. Nós estamos embasados também no enunciado interpretativo lá de abril e também na portaria do Detran número 153. Há bastantes questionamentos em virtude da última atualização do governador da bandeira vermelha no nosso estado, porém, nós conseguimos se encaixar nas atividades essenciais através da portaria 153 e do enunciado interpretativo. Claro, em que pese tem algumas restrições municipais, decretos. Caso contrário, basta informar o prefeito, não por uma questão de obrigação, mas por ter a cordialidade e também o bom senso entre ambos e para manter um trabalho cordial. Cada CRVA fazendo a sua forma, organizando, alguns com agendamento, outros se entenderem melhor de outra forma, CRVAs pequenos ou grandes, evitando a aglomeração. Toda mudança gera um pouco de desconforto, né? Mas nós temos que se adaptar e quem sabe isso no futuro venha a ser dessa forma, né? Então esse é o minha primeira saudação com vocês e vamos adiante, né? Passo a palavra aí para alguém que queira manifestar. Bom, enquanto não chegam questionamentos para nós, né, a gente já preparou uma pauta inicial para iniciarmos os trabalhos, questões relevantes do nosso dia a dia ali que a gente responde. Sobre data de aquisição, na hora de lançar a data da aquisição nas transferências, que mudou através do... Herbert, vamos dar andamento nos questionamentos, que daí acho que entramos nesse assunto, pode ser? Certo. Pode ser? Pode. Então, o seguinte, ó, vamos para o primeiro questionamento, que no início lá nós enviamos, a Arpen enviou um e-mail, onde alguns CRVAs poderiam fazer questionamentos para nós debatermos agora. Então, vamos para o primeiro questionamento, que é o seguinte, ó, eu vou ler a pergunta e depois alguém aí veja quem ficou responsável da resposta aí, ó. O questionamento é o seguinte, ó, quando no processo é gerado mais de um número de processo, exemplo, na transferência de propriedade, também tem registro de contrato financeiro ou locação. Deve ser cobrado o valor de digitalização duas vezes ou apenas uma vez e lançar os dois processos? É uma boa pergunta. Essa dúvida levantada no grupo dos coordenadores, que eu também faço parte, todos fazem, e deve ser levada à live para todos terem o mesmo entendimento. Enfim, então esse é o questionamento. Num processo que gera, em um assunto que gera dois processos, se deve ser cobrada duas digitalizações ou uma, como deve ser feito esse procedimento, tá legal? Vou me prontificar a responder essa então, colegas. Não sei se vocês lembram, mas a gente não pode abrir qualquer processo que vá ter algum gravame financeiro ou locação ou comodato sem que esse já esteja gravado no Reconet, correto? Estou me fazendo ouvir? Sim. Dessa forma,
encaminhei até uma sugestão à DRV para dar uma modificada no manual ali de procedimentos, porque tem uma parte lá que fala, né, se o processo for vinculado à transferência da reserva de domínio, por exemplo, né, isso que acaba gerando dúvidas. Às vezes se é um processo só ou dois processos. Mas, retornando ali, então, como a gente é obrigado a verificar que já tem o registro de contrato, mesmo que feito por nós, valendo lembrar que o contrato não precisa ser registrado no mesmo CRVA que vai fazer o processo fim. Então, a sugestão nossa é que se façam dois processos separados, com digitalizações separadas. Sempre vamos ter que digitalizar duas vezes o processo, né? Um para cada. Um para o processo do registro do contrato e o outro para o processo da transferência. Isso vai gerar o valor de duas digitalizações. Eu até fui além, eu disse que nos processos em que fizemos por aqui, quando tem liberação especial a ser feita, antes ainda do registro do contrato, é mais um processo que terá que ser digitalizado. Embora ele fique ali no CRVA, arquivadinho, esperando a transferência, a gente costuma fazer a digitalização, já colocar no sistema, cadastrar, fazer a cobrança de digitalização. Até porque a gente não sabe se essa pessoa vai voltar. No meu CRVA eu tenho vários processos lá que a gente fez a liberação especial, estamos lá com o CRV e a pessoa nunca mais apareceu para fazer a transferência efetivada de fato, né? Então, a sugestão é que se faça processos separados, né, arquivados separados, com uma digitalização para cada um. Isso, né? Partimos do princípio de que cada processo é um independente do outro, né? De qualquer forma, uma coisa é o registro do contrato, vai gerar um número de processo, logo se faz a sua cobrança da virtualização, digitalização, a documentação, uma independentemente da outra, né? Justamente, inclusive, o que o Adriano reforçou. É um serviço que pode ser feito num CRVA e a transferência pode ser feita no outro sem problema algum. Inclusive, eu faço, no meu CRVA a gente faz requerimentos separados, né? Um para o registro de contrato, fizemos as cópias do CRV, procurações, documentos, aí tem que ver quem vem fazer o registro, se é o credor ou o devedor, né? Tanto faz, pode ser um ou outro. Então, a gente faz requerimentos separados, realmente processos separados. Em virtude dessa verificação agora que Tribunal de Contas, Detran, Auditoria está fazendo sobre os contratos, eu não faço mais nenhum contrato junto com a transferência. Eu exijo que a pessoa nos traga pelo menos um dia antes para a gente analisar bem o contrato, colocar com calma no Reconet, né? Porque os erros vão ser cobrados de nós e não do cidadão lá que nos trouxe o contrato, né? A gente vê, eu recebi até no CRV ali por causa do CEP, que a pessoa colocou errado, o CEP agora na minha cidade mudou, agora ficou por rua, o pessoal colocava o geral e tal, e eu fui chamado a atenção. Então, são coisas pequenas que às vezes a pessoa tem que ir lá gastar de novo em reconhecer as assinaturas, tudo, né? Mas é uma conferência a mais que nós temos que fazer, né? Isso, é bem lembrado, né? Chegou agora até um mini, digamos, quase um FAQ, né? Com relação aos registros de contrato, com orientações justamente com essas ponderações que a divisão do Reconet fez lá, com alguns, não diria nem equívocos, mas talvez com algumas interpretações diferentes, né? Com relação ao cadastro dos contratos, ao registro dos contratos. Aí veio até um comunicado com algumas orientações lá, com relação ao procedimento mais adequado para fazer esse registro. É bom lembrar desse comunicado aí, mesmo circular. Então, voltando ao questionamento principal sobre as digitalizações, sempre fazer uma digitalização para cada processo. Tem processos, que o Adriano falou, que pode gerar até 3 digitalizações, que é o caso se tiver liberação especial, inclusão do novo contrato e o processo principal, a transferência. Isso também, tudo isso agrega na remuneração final do CRVA, né? Vamos para o próximo questionamento. Estão me ouvindo? Legal? Sim? 100%. Tá. Pode seguir, então, aqui, ó, indo bem. Esse questionamento foi do nosso colega lá de Encantado. Um grande abraço, sempre presente aí. Outro questionamento, segundo questionamento, nossos colegas lá de Pinheiro Machado. Olá, já sabem até quando as multas referentes ao prazo do CRV estão suspensas ou ainda não se tem uma previsão? Esse é o primeiro questionamento. Então, se há um prazo
referente às transferências da multa do 233, se estão suspensas ou se ainda não há uma previsão. Só lembrando, né, a autuação está suspensa nos veículos adquiridos a partir de 19 de fevereiro de 2020, conforme a deliberação 185 de 2020. Por enquanto, segue suspensa, né? Não temos uma previsão que venha retornar. Vamos ver como é que vai ser o andamento da pandemia, se a situação melhorar, mas, por enquanto, sem previsão nenhuma. Vamos aguardar o posicionamento do Denatran quanto ao assunto. Vamos continuar tocando dessa forma. E quando voltar à normalidade, acredito que não vai ser do dia para a noite e tenha alguma orientação dizendo, ó, a partir de hoje as multas. Não, vai ter um prazo, vai dar para avisar toda a população, os clientes. Então, quanto a isso, vamos aplicando lá a deliberação 185, acho, né, do Denatran, que ainda encontra ser vigente, respaldada por uma resolução. Então, quanto a isso, vamos tranquilo, fazendo devagarinho, como no início nós falamos, e ao pouco tudo vai se ajeitar. Podemos partir para os... Tem colegas aí agendando bem distante até serviços, né? Devido à grande quantidade de serviços aí, se estende às vezes até por 30 dias o agendamento. Então, tu não marcou com uma pessoa para daqui 30 dias, dizendo que não vai ter a multa do artigo 233, né? A penalidade, e daqui a pouco muda da água para o vinho, não. Acreditamos que não, né? Acreditamos que não. Uhum. Teve alguns casos que no início o sistema ainda estava gerando a multa, né? Mas segundo a DRV também lá, a Dinfra já consertou isso, a Procerg já resolveu isso também, a princípio não é para gerar. Caso ocorra, né, a gente faz o procedimento aqui de recorrer, digamos assim, né, via EPROD, e solicitamos lá a correção. Porque é um fato atípico e independeu da vontade do usuário, do adquirente, né? Esse é o objetivo. Vamos para o próximo questionamento. Então, esse é superado, né? Com relação às rasuras, cabe ao CRVA fazer uma análise e perceber se houve uma adulteração ou apenas foi erro ao preencher o CRV? Adriano, quer encarar essa? Que o Adriano comentou bastante. Então, da rasura no CRV. Isso. A gente recebe seguidamente, né, essas questões. Costumamos dizer que a análise deve ser feita pelo coordenador e o oficial de cada CRVA, né? Mas acreditamos que o que deve ser levado em conta para ser aceito ou não é se não restou prejudicado o negócio jurídico. Por exemplo, a gente sabe que tem colegas que negam por uma rasura num número do CPF, né? Tá, preencheu o CPF correto, mas num dos números houve rasura. Isso eu acho que não invalida nenhum negócio, muito menos o documento, né? Questão que a gente tem tratado que não aceitamos rasuras são na questão do valor, quando a gente percebe que foi alterado, né? Repassado por cima não é rasura, né? Alterado, percebe-se que lá tinha um 2, virou um 3, ou qual que seja, né? A data de aquisição hoje em dia no preenchimento, né? Que é as que levamos em conta. Então, a data de preenchimento, local e data lá, não aconselhamos a aceitar rasura nessa data, porque implica em muita coisa. Às vezes a gente comentou hoje também, né? O cara botou lá a data, em vez de botar 2020, colocou 2019. Mas quem disse que não combinaram em fazer aquele negócio lá em 2019? Né? Lembramos agora, voltando ali os contratos, só para ter uma ideia assim do como o Detran está vendo essa questão das datas. Até um tempo atrás, registrávamos a data do reconhecimento de firma das partes nos contratos de reserva de domínio. Né? Agora, com esse fake, pode-se dizer assim, um FAQ, né? FAQ fake, agora estamos levando em consideração a data do preenchimento ali também, né? Então, a ideia é que se use essa data, porque é a data que foi feito o negócio, independente deles terem ido lá no cartório assinar o seu documento, é a data a ser considerada. Então, se errou aquela data, infelizmente, né, gente? Se a pessoa acha que não é a correta, não devia ter assinado o documento e concordado. Tem que ir lá, fazer uma segunda via. Não é uma carga que o CRVA vai poder receber, né? Questão ali de, às vezes, apagou o nome. A gente viu hoje, a minha oficial também mostrou lá, apagando com isqueiro, uma caneta delével, apagável, né?
Eu, principalmente, entendo que isso não é adulteração de documento. Adulteração do documento é quando tu adultera o documento, ou seja, a parte da frente dele. Que a gente pega bastante naqueles carros clonados, né? Falsificam o documento. Ali o que aconteceu, a pessoa preencheu errado ou preencheu para uma pessoa e está vendendo para outra. Óbvio que aquilo ali já estava reconhecido firma, tudo, né? Outro caso. Mas a gente não tem certeza de quando a pessoa nos trouxe o documento se já estava reconhecido firma ou não. Então, qual a diferença da pessoa pagar um nome ou passar um corretivo por cima? Se a pessoa passou um corretivo e escreveu outro nome, a gente vai mandar fazer segunda via. E ela pagou e escreveu outro nome, para mim também deve ser feita uma segunda via do documento. Retém-se esse documento para não precisar fazer ocorrência e se solicita a segunda via. Até porque para solicitar a segunda via, o proprietário vai ter que concordar, né? Então, não vai ter uma fraude ali, dizer, transferiu para a pessoa errada. Não, o proprietário veio lá, solicitou a segunda via, né? Então, ele queria realmente vender para aquela outra pessoa que se apresentou ali como comprador do veículo. Então, eu acho que a gente está ficando demais, tanto a Polícia Civil quanto a questão dos comunicados, que está chegando muito comunicado de adulteração de documentos, e um que chegou há um tempo atrás, eu vi ali, era de, se não me engano, era do valor que estava, não me lembro se era o valor ou o CPF, um dos últimos que eu vi ali, que foi encaminhado para a Polícia Civil, né? Então, eu acho que não estamos exagerando nessa parte aí. Eu entendo que o CRVA não cabe toda essa interpretação se houve um indício de adulteração, que é um crime, né? Ou se é simplesmente uma situação em que se invalidou o documento. A partir do momento que tu bota uma informação, tenta apagar, suprimir ela e botar outra informação ali para aproveitar o documento, a gente está caracterizando como uma rasura ou como não como uma adulteração em si. Como disse mesmo, se é uma adulteração, é aquelas informações que estão na frente do documento, que são as informações que comprovam a certificação daquele registro. Alterar aquela informação ali, sim, aí é adulteração, aí é um crime, né? O verso do documento, tu preencheu errado, passa um errorex, ou tu riscou, tentou apagar com uma caneta e botou por cima, tu invalida o documento, faz segunda via, né? Não cria maiores problemas e não vejo, assim, essa situação de adulteração para esses casos aí. Salvo nas situações de falsificação do reconhecimento de firma, né? Claro, aí. sim. Aí sim, nós temos a falsificação do selo, né? Já conversamos esse dia, hoje eu estava vendo uma apanhada nos comunicados ali, por cima eu contei uns 25 comunicados este ano só sobre falsificação de selos e documentos e tá complicado. O pessoalzinho, acho que a questão da pandemia está ficando mais criativo, né? Esse é razão de encaminhar para a polícia, a perícia, né? Tá. Então, eu acho que ficou claro, o Adriano foi bem cirúrgico aí na colocação dele, bem preciso, que o que deve ser analisado pelo coordenador, se o documento, vamos supor, geralmente eles encaminham, vem esse questionamento tanto para a DRV quanto para o nosso suporte, se pode ser aceito esse documento ou não pode. Fica um pouco difícil de nós fazer essa avaliação, porque se a pessoa mesmo que está com o próprio documento físico na mão não consegue chegar a essa conclusão, se houve rasura ou não, imagina nós que muitas vezes vem o documento de uma forma digitalizada preta ou branca, ou um formato, uma digitalização um pouquinho ruim. Então, deve ser feita essa interpretação. Se houve interferência, se prejudicou o negócio jurídico. Por exemplo, vamos supor, teve um questionamento aqui, uma inversão onde vai o CPF, colocou a identidade, e onde vai a identidade, colocou o CPF. O nome certinho em cima, endereço, data, tudo certinho. Não, a interpretação que você faz não cabe segunda via nesse caso, porque não prejudicou o negócio jurídico, a pessoa é a mesma, só foi invertido, foi um mero erro de preenchimento, um erro evidente. Concordam com nós? Chegou um questionamento para nós ali, ó, sobre um CRV preenchido com o número do RG do vendedor, por engano, que o correto é o RG do comprador. Também não vejo situação para a segunda via.
bastaria preencher, colocar o RG do comprador acima num espaço que desse ali, porque facilmente você comprovaria que aquele RG ali era do vendedor, né? O vendedor não vai vender para ele mesmo. Está evidente o engano ali, né? O equívoco, né? Não vejo problema em aceitar o CRV. O ponto principal, conforme o Jean até comentou, a gente tem orientado muito no suporte assim, chega lá para o IVD, ficou na dúvida, conversa com o coordenador ficou na dúvida, conversa com o oficial também do CRVA e tentar entrar num consenso se está bem claro o negócio jurídico entre as partes. Não ficou claro isso, segunda via. Tivemos algumas situações também, eu vi no suporte, estava perfeitinho, nome, valor, data, o RG completo, o CPF ali com um dígito incorreto. Só já queria solicitar a segunda via. Eu acho que não tem necessidade, né? Com os outros elementos de identificação que estão presentes aí no documento, dá para ver que está bem claro o negócio jurídico entre as partes. Mas agora, rasurou valor, envolve questões de imposto de renda. Talvez o vendedor aí declarou um valor, o comprador está declarando outro, isso pode dar um problema. Questão das alterações da data da aquisição, pode ter problema com pontuação na habilitação do proprietário anterior e tudo mais. Então, esses itens a gente tem que ter a maior atenção. Legal, esse ponto foi importante da questão do valor, a rasura e tal, que muitas vezes o pessoal também questiona se pode ser aceita uma espécie de declaração, os dois firmando. Não, nesse ponto não pode. Valor segunda via. Então, cabe esse registro aqui, né? Também quero deixar claro que para muitos esse assunto que nós estamos trazendo aqui é passado, já nós não devíamos estar debatendo. Contudo, nós temos colegas que são novos na área, todo dia entra IVDs e essas dúvidas, toda dúvida, ela é importante, tem que ser feita, tem que ser sanada para criar um procedimento padrão. Então, por isso que nós estamos declarando essas questões do CRV, tá? Não só colegas, quanto houve titulares Troca novos, de né? titulares, E novos exatamente. postos avançados e de atendimento que surgiram agora nos últimos dias aí, ou meses, né? É importante também, né, Herbert, já discutir bastante com o oficial, né? Nós, coordenadores dessas dúvidas, o oficial tem preparação para isso, né? Já não é oficial por nada, né? Que é o responsável pelo registro. Então, levamos a dúvida até o oficial, né? O coordenador oficial ali conversem, entrem, né? Num consenso. E se mesmo assim, com a nossa orientação, entender que pode haver algum problema, nada impede também que se faça a segunda via, né? Se entenderem lá, ó, vão poder ser prejudicados aqui ou ali, né? Então, nada impede que se faça a segunda via também. E lembrando aqui, cabe uma brincadeira que eu sempre faço com os meus colegas e nas reuniões, dos meus IVDs, que nós somos Centro de Registro de Veículos Automotores, não Centro de Não Registro de Veículos, tá? A gente tem que fazer a gente tanto apto para registrar, tem que fazer, não tem que trancar, bloquear no balcão para prejudicar o cidadão, o princípio da desburocratização. Aí. Agora sempre embasado na forma legal, né? Sim, chegou uma outra questão ali. A letra ilegível também confunde muito e pode gerar dúvidas no preenchimento do CRV. Também acontece, né? O pessoal aí preenche o CRV com uma letra lá ruim, aí é questão, de novo, né? É a questão da interpretação. O Adriano falou também. Vai interpretar, né? Nós temos o oficial de registro civil lá, né? Também gabaritado para fazer essa análise, fazer essa questão. E se é para descomplicar a vida, é simples. O manual lá, né? O POP 10 é bem tranquilo. Se houver rasura, segunda via. Entendeu o que é rasura? Entendeu que é rasura, oficial, coordenador, IVD, entendeu que é rasura, segunda via, né? Não tem mistério, não tem que a gente ficar se debatendo demais também com essa situação aí, né? Não está legível, não está claro, não ficou na dúvida com relação à questão do negócio jurídico, né? Segunda via, facilita a vida também, não tem muito mistério. Para complementar ali, nós somos um número, né? Não somos somente um nome, né? Então, além da letra elegível, tem a conferência da identidade CPF, que é um pouco
pelo número se chega ao nome, né? Sim, com certeza. Aproveitar um ali que eu acho que a gente acabou passando aqui, estava um pouquinho antes dessa do CRV ali, ó. Como podemos padronizar esses contratos de reserva de domínio? Que baita pergunta, né? Baita pergunta. Eu não sei, eu recebo contratos de reserva de domínio lá de tudo quanto é jeito. Com tudo quanto é nome, com tudo que é tipo de cláusula, né? Então, padronizar, eu vou te dizer que eu acho que não tem como, né? Porque é aquele que vem de livraria pronto, é aquele que o cara faz em casa, é aquele que o cara baixa no Dr. Google ali, né? Então, vem de tudo quanto é jeito, né? O que a gente precisa padronizar é a forma de informar essas informações que constam no contrato ali, que é, na verdade, o mais difícil, né? O contrato deve ter o básico, que é a identificação das partes, né? O objeto do contrato, o valor, prazo, a identificação completa das partes, né? Conforme preceitua lá, nome, endereço, identidade, CPF, telefone, né? Até tem uma prerrogativa agora da gente escrever o número do telefone caso não contenha no contrato ali, porque havia muito contrato sem o número e a gente acabava devolvendo. Mas o contrato em si, basicamente, ele tem que ter a identificação das partes, o objeto do contrato, o valor, a data, o valor financiado, data da primeira parcela, as taxas se houverem, né? Não tem como padronizar, porque vai depender de cada negócio, né? Fica a dica que é feita, essa mesma orientação que o Herbert citou agora, é imprimir aquela orientação que nós recebemos do Detran nessa última alteração, que lá diz todos os itens, os requisitos que devem conter no contrato. Caso contrário, nós mesmos estamos sendo sujeitos a uma penalidade que vocês viram. Eu mesmo recebi alguns contratos que foram feitos que alguns itens estavam divergentes do reconhecimento de firma, a data que eles acham que é válida é a data da celebração do contrato e não da assinatura. Então, imprimir aqueles requisitos e preencher no xizinho por xizinho, ver se tem todos aqueles requisitos, tá legal. Caso contrário, infelizmente, tem que devolver a parte, porque senão nós vamos estar comprando um problema que não é nosso, né? Adriano bate nessa tecla sempre aí, né? Isso aí, isso aí. Contrato Só lembrando ali que a questão não é um contrato de reserva de domínio, na verdade, é um contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, né? Deixa bem claro isso aí, que não existe só a reserva de domínio, e sim uma compra e venda com esta cláusula, né? Mas é isso aí mesmo, perfeito. Acho que foi respondido. Pode? Passamos para outra. Ainda sobre segunda via do documento, sobre o processo de segunda via, CRV fora da sede. Eu entendo que seja fora do município de registro do veículo. Tem CRVA que diz que não pode alterar o endereço de entrega. No processo de segunda via, é possível alterar o endereço de entrega, né? Essa questão até está um pouco divergente lá nos normativos, né? Que foi colocado, o Detran abriu há algum tempinho já a segunda via do CRV e a troca de placa para fazer em qualquer município, né? Só que menciona lá que não pode ter nenhuma alteração de característica e também não pode alterar o endereço. Só que nós conversamos com a DRV sobre isso e a alteração de endereço é uma situação normal, né? Feita por despachante, por procurador, claro, contanto que tenha poderes. Então, isso pode ser feito. Acredito que nas próximas atualizações do manual de procedimentos vai ser alterado esse item e vai ficar mais claro. O que nós argumentamos nesse caso, né, Cid, é que se eu posso fazer uma alteração de endereço desvinculada de outro processo em qualquer CRVA, não faria sentido eu fazer um processo com vistoria com o veículo e não poder alterar o endereço de entrega, né? Só por ter o CRV. Então, conseguimos avançar nessa causa aí e o Detran autorizou. Então, qualquer CRVA, ao fazer o processo de troca de placa ou segunda via, pode alterar o endereço de entrega conforme solicitado pelo requerente. O que não dava para alterar era quando era solicitada a expedição do CRLV, não tinha nem
para alterar, né? Isso aí. Isso, segunda via do CRLV, não tem possibilidade de alterar o endereço da entrega. Vamos para o próximo questionamento aqui, que tá interessante. Ó. Procuração que, por engano, um erro, faltou ou acrescentou erroneamente um algarismo, mas dentre os itens, nome, chassi e Renavan sejam todos corretos. Necessário nova procuração? Olha, depende. Tem que analisar se consegue identificar realmente qual o veículo, um erro evidente, tudo bem, mas aqui não ficou claro qual que é o erro, se é a placa eu vejo que é fundamental para o veículo, entendeu? Tem que tá correto. Se for, por exemplo, um dígito dá isso às vezes, né? Mas também não sempre aplicar o bom senso, tem que ver onde que se houve a intenção ou não. Até porque se a gente for levar em consideração ali no nome, CPF e RG, a gente pegar o do outorgado, né? Aí o cara apresenta uma procuração lá com identidade e CPF. Aí a gente confere o nome no selo do tabelionato, né? Não tem identidade e CPF. Pode ser até outra pessoa com o mesmo nome, né? Um homônimo ali vai passar para nós, né? Então, o importante é voltar aquela fato lá do negócio jurídico, né? Agora, se entender lá, não, é um erro que às vezes até é proposital. Eu já tive gente que falou, vou fazer uma procuração que está ser errada para o cara não conseguir vender meu carro, não sei o quê. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Mas não é tudo negar, que nem o Jean falou, né? A nossa é para registrar os veículos, né? A gente tem que, dentro da legalidade, sempre nós fazer de tudo para poder registrar, resolver o problema do cidadão, né? A gente está ali para resolver o problema do cidadão. E quando a gente encontra algum problema que não dá, tentar mostrar a solução a mais fácil possível, né? Ajudar o registro. Próxima pergunta ali, ó. Valor da nota fiscal da revenda divergindo do valor preenchido no CRV. Pode? Qual usar? Entendemos que não pode, né? Os valores têm que estar em... Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Os valores têm que estar de acordo, tanto a nota quanto o CRV, e corrigir o que tiver errado, ou a nota ou o CRV, no caso, né? Corrigir... inclusive, a nota fiscal não pode ter... Não aceita carta de correção no item valor, né? No item valor e destinatário. Ou seja, teria que ser emitida uma nova nota fiscal, ou no caso, se o erro for o CRV, segunda via, né? Para que os valores sejam os mesmos. Isso, já vi situações que, por causa do valor da nota, tentaram alterar, rasuraram o valor lá no CRV. Então, aí já não tem mais o que fazer, né? Segunda via do CRV, para providenciar. Eu vi outras situações também que a nota fiscal foi emitida com valor menor do que constava no CRV. Nesses casos, poderia ser aceita uma nota complementar, aí descrevendo que é o valor complementar à nota tal, bota a diferença dos valores, somar os dois, fechar com o que está no CRV, aí, em tese, poderia ser aceito. Esse dia eu também acho dar uma pegada naquelas questões que chegaram também, né, pela Arpen lá, né, Jean? Pra gente terminar aquelas também. Não, essas aí eu acho que já foi. Agora nós estamos nessas que estão sendo feitas online. Aquelas já foram todas? Já foram. Foram no início aí, agora a gente partiu faz um pouquinho tempo, a gente começou para essas aqui, mas tô gostando, cara. O pessoal tá participando. Nós estamos em torno, pelo que eu fiquei sabendo, no Facebook, só nós estamos em média em torno de 150 pessoas online, 130 e poucas, oscila um pouco, tá legal. Aqui, ó, isso aí não tem, o Ebert foi bem feliz na colocação dele, o valor da nota fiscal tem que ser o mesmo do valor que consta do CRV, isso aí não existe outra, não deve ser usado nenhum nem outro, deve ser usado o valor da venda mesmo, entenderam? Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Gostaria, se possível, que fosse comentado sobre a portaria 65.
referente e fica aqui a ressalva que esses questionamentos todos agora não são só de CRVAs, são de clientes, usuários, qualquer particular, que essa live está sendo transmitida para vários, e tá aberta, então pode ser que algum cliente do CRVA de vocês aí, tá? Gostaria, se possível, que fosse comentado sobre a portaria 65, referente à alteração do sistema de tração, para o caso em que o veículo deixar de usar a tração, ou seja, tem a opção de desligar a tração, exemplo, Pampa 4x4, que retira a caixa de tração e permanece com apenas a tração traseira. Pegaram o feeling aí? Eu vou ter que ler de novo agora, tá? Não, eu acho que eu entendi, Jô. É a troca do sistema de tração, né? Eu vou ler, vai explicando, eu vou ler ela. Portaria 65 é aquela que altera... É o anexo da 291. 291, né? Da 291. Que exige homologação de marca, né? Ela mesmo. Dá pena, mas não é nós que não legislamos ainda, né? Ainda, né? Vamos... Uhum. Mas tem que seguir a legislação, não tem o que fazer. Aqui tem uma... então essa aí é apenas com marca homologada, entendi. Aqui tem uma pergunta, ó. CCE fazendo manutenção na rua. Essa é pro Márcio, que sumiu aí e tá sem energia elétrica lá. Tô no breu total aqui. Tá aí. Eu acho que depois que desligou a minha câmera que aumentou a visualização do pessoal no Facebook. Legal. Então vamos partir para um outro questionamento que tinha salvo aqui na caixa da Arpen, que é bastante interessante, acho que o Cid pode ajudar nós, que é sobre a data da aquisição, que com a última alteração do POP em abril, se adequou ao Denatran sobre a data de aquisição, o reconhecimento de firma do vendedor antes ou a partir do dia 20. Então, Cid, acho que bola contigo essa aí. Então, o que acontece? Sabemos que o Detran se atualizou com o que já era sendo utilizado pelo CONTRAN, né? Que outros estados a gente muitas vezes verificava na comunicação de venda lá que vinha assim, sendo utilizada como data da aquisição a data do preenchimento do CRV. Então, isso já começou a ser utilizado aqui no Rio Grande do Sul nos documentos a partir de 20 de abril de 2020. Então, nós temos situações que acontecem da seguinte forma. Eu vi ali que teve uma solicitação na Caixa da Arpen essa semana, que teve um documento que foi preenchido com data lá, por exemplo, outubro de 2019. E o vendedor assinou na data de hoje. Que data eu vou utilizar como data da aquisição? A data de 2019. Porque o que acontece? Se as partes estão assinando e reconhecendo firma, então eles estão concordando com o que está escrito. Vai gerar multa no veículo? Paciência. Como foi citado anteriormente, isso aí também pode envolver questão. A parte compradora já estava com o veículo, estava circulando, gera multa. Teve multas aí no decorrer, né, que podem ser atribuídas à carteira de habilitação do adquirente. Então, todos que o vendedor reconheceu firma a partir do dia 20 de abril, utiliza-se a data do preenchimento. A não ser que a data do preenchimento tenha sido colocada com data posterior, que tem alguns casos, né? Aí se usou lá que seria do reconhecimento do vendedor. Se tiver rasura na data, como já foi comentado, mesmas condições aí que podem gerar os problemas que eu citei, segundo a via do CRV. Para complementar aí, nós havíamos comentado anteriormente, às vezes a data lançada lá no preenchimento é data anterior à aquisição pelo proprietário vendedor, né? E aí não tem o que fazer, aí tem que fazer a segunda via. E eu acho interessante nessa questão de valer a data do preenchimento, até porque o proprietário vendedor se resguarda de muitas responsabilidades, né? Uma vez que ele vende o veículo e por alguma questão não conseguiu reconhecer firma, desde que no momento que ele reconheceu firma, vale a data do preenchimento, daquela data em diante, a responsabilidade sobre multas, dívida de IPVA, passa para o comprador, né? Interessante esse aspecto.
Tá chegando bastante questão aí. Nossa live, infelizmente, daqui a pouquinho encerra, né? O Insta é uma horinha, ele corta, né? Então tem Mas uma aí, pergunta qualquer ali coisa, sobre se ele corta, a gente pode migrar pro Facebook, pelo que eu aham, vi aqui, o pessoal do suporte, tá? YouTube também, Eu né? já tô pedindo mais tempo aí para nós, porque nós Ah, temos questões e temos ainda uns assuntos aqui que a gente quer passar, né? Mas Isso. pode legal. seguir. Isso. Tá bem legal os questionamentos aqui, ó. Bem legal mesmo. Ali fala procuração com assinatura No digital. Instagram, a princípio, o pessoal depois consegue nos relogar ali, consegue buscar de novo. Tá. Boa, Vai Márcio. Boa. lá, Adriano. Procuração Mano, com assinatura digital está sendo aceita? Essa é a pergunta que chega. Sim, né? A gente recebeu até um comunicado, um memorando, não faz muito tempo, né? A gente conseguindo conferir, não tem problemas, não aceite. Respeitando Isso. todas as regras que são vigentes para as procurações aqui aceitas pelo DETRAN-RS, né? Pode ser aceita. Inclusive, está lá no POP das procurações. Pode ser aceita, desde que possível a verificar a sua autenticidade. Então, pode ser aceita. É a modernidade afetando o dia a dia do TRVA. Nós temos que acompanhar ela, né? Próxima Outras questão ali, então. Proprietário do proprietário. veículo faleceu. Saiu o alvará. Nele consta que fulano pode vender o veículo. Ele pode solicitar segunda via do CRV? Sim, Como que ele vai né? vender? Está Não há como certo. vender Sim. veículo sem ter Como que CRV. ele vai De vender o vender, veículo? Para vender o veículo, né? Ele vai poder, claro, consequentemente, Pode solicitar a segunda representar via. assim no pedido de Muito segunda via. tranquilo. pessoal, só para complementar, para não deixar um colega lá sem a resposta completa, porque ele refez a pergunta a Opa, respeito da procuração quando houve um erro lá, perfeito. um algarismo lá. Desculpa, dos 3 itens, placa, chassi e Renavan, um está faltando. a confirmação ainda tem os dados do proprietário lá em cima também. É, é. Então, Aí se é só um não dígito, tem problema em aceitar. Acho que agora pode. nós completamos Agora pegou. Tem uma situação, inclusive, que eu acho que gera essa dúvida aí, é que nós tínhamos no manual antes uma exigência no POP lá que falava que a procuração tinha que constar no mínimo chassi e placa do veículo. Não tem Isso. mais. Não Foi achamos mais, né? suprimida, foi suprimida lá do manual nas alterações depois das portarias 505, 572, tá lá todas essas alterações. Então não tem mais essa necessidade. Então se há a identificação do veículo, com a classificação do veículo, tem chassi, tem Renavan, tem placa, né? Um dígito, sem dúvida nenhuma, 2 dígitos, se não vai dar identificação num outro veículo, né? Que não haja dúvida, não tem por que se preocupar, não vejo esse problema. Temos os dados do outorgante e do outorgado, se dentro disso tudo estiver de acordo, ficou identificado o veículo com os itens que lá constam, entendo que pode ser aceito. Próxima pergunta ali. Vou lendo as perguntas aqui, então alguém se habilita aí, né? Em caso de venda pelo banco, leasing, e entrando para o comércio de veículos, um carro, a nota vem com o valor da compra e o CRV vem com o valor de quitação do leasing. Como proceder nestes casos? Entendo que deve ser da mesma forma quando uma revenda vende, né? O CRV não deixa de ser um recibo. Então, o valor que ali carrega tem que fechar com o valor da nota fiscal, né? Não podemos aceitar discrepância nesse sentido. É isso aí. Pergunta referente caminhão-trator. Se os CRVAs registram tipo de cabine e tanques de combustíveis? Não ficou claro, mas até em próximas vistorias, principalmente nos caminhões tratores, que o pessoal costuma alterar, aumentar a capacidade, dá para cadastrar lá, lançar característica especial. Nos caminhões tratores, que o pessoal costuma alterar, aumentar a capacidade, dá para cadastrar lá, lançar característica especial. Quando tem modificação da capacidade, obviamente, se cadastra a característica especial e específica lá. E a questão da cabine é um impasse, porque muitos tiveram homologação lá no passado que não constava como cabine estendida, principalmente, né? Daí, nesses casos, se mantém o registro original para não gerar problemas. Outros casos que forem constatados que
que o veículo é original dessa forma, dá para ver para alterar. Eu não sei se foi bem essa a questão do teor da pergunta da cabine aí, não sei se alguém entendeu de forma diferente. Cabine leito, né? Que uns entendem como cabine estendida. Eu acho que para facilitar é o seguinte, a gente mexer em estendida ou não estendida, nós estamos mexendo na classificação do veículo. Certo? Então, se o veículo não tem aquela definição como cabine estendida, não saiu como cabine estendida, é uma cabine leito que não mexe na classificação, não seria a situação, né? A gente tem que cuidar muito dessa questão da cabine leito, cabine estendida, né? Agora tivemos uma nova alteração aí, entrou uma nova cabine, né? Cabine estendida linear, né? O pessoalzinho não deixa de inventar. Classe dos tanques é isso, exatamente isso que a gente já tinha discutido mesmo. A questão da cabine ali, o que a gente deve, o IVD, o historiador, principalmente, é observar se ela é original ou não, né? Se tu percebeu que ela foi estendida após a sua produção, obviamente tem que negar o registro aí, até que seja sanado, né? A solução com a apresentação das notas, CAT, homologação de marca, que nem a legislação prevê, né? Isso que é mais importante. Isso aí. Tem umas questões que estão chegando aqui, que a gente já falou, né? Ali fala em casos em que a data do CRV, a data do preenchimento da autorização para transferência ali é anterior ao CRV, a gente falou há pouco, né? Às vezes preencheu o CRV lá, foi vender o carro, preencheu lá 15/4/2019. E a aquisição do anterior foi no mês de julho de 2019. Bom, então resta fazer a segunda via, né? Não tem o que fazer, né, pessoal? Preencheu errado a data ali, é a data a ser considerada. Se nós não conseguimos registrar ela, não podemos considerar correto esse preenchimento, né? Legal. João do preenchimento. Se está certo, se está errada a data, dizem com o documento preenchido com aquela data. Isso aí. Legal. Vamos para a segunda aqui, ó. Para a próxima questão. Ó. Pode ser aceito transferência entre pessoa física através de escritura pública de doação? Se sim, esse é o questionamento. Agora vem. Se sim, deve constar o valor avaliado dos bens ou deve ser zerado devido ser doação? A resposta é a seguinte: deve haver o instrumento devido ser doação. A resposta é a seguinte: deve haver o instrumento de doação, que ele pode ser dado de duas formas: por escritura pública ou por instrumento particular. Além desse documento, daí respondendo a pergunta, pode ser por escritura pública, porém tem que ter o CRV, que é obrigatório ter, preenchido, reconhecido firma do doador e do donatário. Não há necessidade de preencher o valor, daí compreende a doação. Quanto ao valor, o valor tem que ser apresentado à guia do imposto devido, que no caso, doação é ITCD, competência da Receita Estadual. Ali vai constar qual foi o valor da avaliação pelo agente fiscal. Alguém quer complementar? Não pode colocar o valor zerado lá, né? O valor do bem não vai ser transportado lá para o registro do veículo. Vai botar doação. Ele não aceita, né? A gente vai colocar 000, ele vai aceitar. Perfeito, pode botar 0, pode, se escreve doação, né? O que tem que deixar bem claro é, às vezes aparecem lá o cara botando, né, um valor irrisório, então a gente, na verdade, tem que definir, ou é uma compra e venda, ou é uma doação, né? Sendo doação, segue o que diz o Teu João ali, é isso aí mesmo. E lembrando de apresentar sempre a guia do imposto paga, tá? Sim, o comprovante do pagamento, né? Isso aí. Aqui pulou uma... Ficou uma pergunta para trás. Ficou uma pergunta para trás, ia comentar isso. E sobre os procedimentos para o uso de giroflex? Então, os procedimentos são aqueles descritos na portaria do Detran 568 de 2015, se não me engano. E tem um memo ou comunicado complementando. Então, é seguir o que está lá. Tem que dar andamento, tem que ter um processo que esteja em expedição de CRV, seguir os requisitos, exceto segunda via, claro. O CRVA vai abrir o processo, vai fazer todo o procedimento, aprovar a vistoria, tem que ter o CSV na inclusão, tanto na inclusão como na retirada, vai encaminhar documentação para a DRV-VIE PROD para pedir a inclusão da característica especial antes de finalizar o processo. É seguir o que está certinho na portaria, e tem um memo lá também específico
citando os itens necessários e as condições em que o veículo pode usar o dispositivo. Eu percebi que o pessoal tem muitas dúvidas na questão de ambulância, veículos da polícia, do Corpo de Bombeiros. Isso aí não entra nessa questão do Giroflex, né? Isso aí é separado. O que a gente precisa cadastrar característica especial é os do cor âmbar, né? Que são para uso de socorro mecânico, esse de coleta de lixo e algumas outras situações. Aqui, ó. Legal. Podemos passar para o próximo questionamento? Pode ser? Claro. Vamos lá. Então é o seguinte. Pessoal, eu creio que aqui ele tenha se referido, o colega tenha se referido à portaria 38 de 2018, que é o atual anexo da 292, que trata das modificações permitidas. A pergunta é a seguinte: alongamento de chassi para caminhões. Pego muitos casos que foram emplacados com alongamento, porém sem laudo CSV. Isso tem que ser padronizado. Alinhou o chassi, é obrigado a fazer CSV. A fabricante da carroceria é responsável pelos dados da carroceria. Não pode ser emplacado sem o CSV. Muitos não cobram esse item, que acaba dando dor de cabeça para o próximo CRVA que fizer e para o adquirente. Realmente, esse questionamento veio com uma mescla de indignação, né? Tudo bem, vamos lá. Alongamento de chassi, obrigatoriedade ou não? Bora lá, engenheiro civil, Sidney, bola contigo. Engenheiro ou mecânico? Então, por padrão, alongou o chassi, tem que fazer CSV, né? Cada caso tem que ser analisado, porque a gente teve muitos casos assim, para fugir um pouco ali dos veículos novos, lá em 2003 até 2006, tivemos muitos casos onde era autorizada a troca da carroceria, alongava o chassi junto para adaptar a carroceria, e ali tinha um alongamento, que não constava no CSV, mas era o padrão daquela época. Por isso tem que avaliar a situação. Se foi dentro desses termos aí, a gente tem até cópia lá do CSV que mostra a foto do caminhão, passou em todas as vistorias, assim, tem um alongamento, tem como cadastrar as características especiais do entre-eixo e balanço traseiro, comprovando que foi feito dentro desses termos. Agora, casos mais novos, alongou o chassi, não tem o que fazer, é CSV e registrar no veículo. O que é considerado alongamento de chassi? Falo mais pela parte do balanço traseiro, né? Quando está apoiado a carroceria. Nós temos outras situações até de caminhonetes que eles colocam a carroceria maior que o tamanho ali do chassi, né? Então, o que não pode? É emendar a longarina e que a carroceria fica apoiada. Se o balanço traseiro respeitar a distância da dimensão de 60% da distância entre eixos, a carroceria está dentro do limite. Ele pode fazer lá um prolongamento nas longarinas, né, para fixar o para-choque. Só que a carroceria não pode estar apoiada nesse prolongamento. Aí é aceito normalmente. Então, em casos gerais, alongou o chassi, a carroceria está apoiada nesse componente aí do balanço traseiro, ou alongou entre eixos, é CSV e tem que regularizar. Caminhão é bem difícil não estar apoiada a carroceria, né? Já alonga o chassi porque a carroceria foi maior que o projeto original, né? Então, eles acabam tendo que alongar aquele chassi ali para suportar a carroceria e já alinhar o para-choque também, né? Que foi isso. O colega colocou ali em alinhar, né? Foi questão de alinhar o para-choque à carroceria, né? Então, beleza. Foi bem explicado esse assunto. Agora, o seguinte, ó, pessoal, nós vamos ter que ir para alguns assuntos que nós estamos para dar prioridade, que é as dúvidas cotidianas do CRVA. Tem muitos questionamentos que estão chegando aqui. O que nós podemos fazer? Nós vamos ler o último questionamento, vamos encerrar esses questionamentos, e o que pode ser feito é responderem eles. Se o colega, quem fez esse questionamento for nosso colega, ele pode refazer esse questionamento direto para nossa caixa através do Expresso. E se for um cidadão comum, algum cliente, acredito que nos próximos dias nós vamos estar fazendo mais lives
e vocês podem refazer essa pergunta que nós vamos responder, tá legal? Porque senão nós vamos ficar aqui até semana que vem respondendo esse questionamento, que todos têm fundamento, todos estão bem embasados. Jean, Oi. Tá valendo vou te interromper um pouquinho aí, Jean. Vamos fazer um marketing aí, aproveitando que está todo mundo assistindo a nossa live, e acredito que a maioria esteja apreciando de maneira positiva, para que os titulares, né, que não são sócios ainda da Arpen lá, estamos aceitando sócios lá, e aí os questionamentos serão respondidos por nós lá no suporte. Bem... Muito boa, Herbert, muito boa essa aí. Voltando à pauta pré-estabelecida, então, data de aquisição falamos, consultas às notas fiscais, né, que agora, infelizmente, a Receita existe certificado digital para consulta das notas, então chegou um memorando ali, uma regra da DRV, que a gente, consultando os dados básicos da DANF, fechando com o Renavan lá, a gente pode registrar o veículo, né? A gente, às vezes, não consegue mais acessar a nota fiscal completa e os dados do veículo novo lá, que a gente conferia chassi, marca, código Renavan, entre outras coisas, né? Mas, normalmente, a DANF carrega todos esses dados que estão lá dentro, né? Então, vamos seguir o baile, né? Até que a Receita mude. Aqui, Adriano, antes de entrar nessa polêmica dos reboques aí, vamos para o último questionamento aqui essa vai dar grande, pode ser que vamos encerrar com essa dos reboques. O último questionamento aqui, depois tem vários outros, vamos salvar eles. Questionamento do Rudimar Júnior. Esse aqui acho que é nosso colega despachante lá de Porto Alegre. Gente boa, Rudimar, gente finíssima, faz umas lives bem boas aí. Tá fazendo um belo trabalho lá. Vamos ver a pergunta dele, ou a dica. Acredito que, por analogia à assinatura digital na procuração, esse tipo de assinatura deva ser aceita por qualquer tipo de declaração. Cara, eu também acho que deve ser aceita. Deve ser aceita, mas para isso nós dependemos de um respaldo do manual, de algo que autoriza expressamente nós a isso. Vamos encaminhar, vamos dar sugestão lá para a DRV para eles permitirem. Até o presente momento nós não podemos aceitar. Mas algo hoje, até liberações de garantias fiduciárias estão vindo com assinatura digital. É essa. Então, quer dizer que tu tá ligado. Mas nós vamos mandar a sugestão, quem sabe, nas próximas atualizações, que para tá saindo os novos POPs aí, já venha isso. O pessoal da DRV tá bem ligado quanto a isso. Então, os questionamentos a gente vai deixar um pouquinho de lado, vamos focar agora no que está acontecendo, nas dúvidas mais frequentes do nosso suporte. Sobre reboques. Vamos deixar por último o reboque, então, já? Tá, pode ser. Ou é o último. Das ratificações e procurações, da suspensão também do prazo de vencimento. Bora lá, você vê como estamos tempo aí com o pessoal. Já pré-estabelecido ali, né, Cid? As datas, tudo. Quer passar aí para o pessoal, Cid? Sim. Então, o que acontece? Temos alguns casos, né, que o CRV foi preenchido com data anterior à emissão da procuração. Daí o pessoal tem tido dúvidas, né, solicitar a segunda via do CRV. Olha, não vejo necessidade. Ele pode estar respaldado pela legislação, pode ser apresentada uma nova procuração ratificando poderes, que daí valida os atos anteriormente realizados. Nessa condição, dá andamento à transferência e usa a data lá do reconhecimento de firma do vendedor no reconhecimento de firma no CRV, ou dependendo das datas ali do preenchimento, né? Outra situação é que pode ser que tenha a procuração e assina diretamente no CRV. Também não vejo problema, porque tem ali a procuração junto, que mostra que o motivo de estar lá a assinatura do procurador. Junta a documentação, mas mesmo assim, usa lá a primeira data, né, que já teve a intenção da venda do veículo, né, como data da aquisição. O Memo 11 de 2020, ele cita, né, que as procurações particulares que venceriam em 1 ano estão com prazo suspenso até novas orientações da DRV. Isso para as procurações que venceram a partir do dia 23 de março, né?
e exceto para aquelas que citam o prazo lá no próprio corpo da procuração. Daí essas têm que seguir o que está lá. Outra situação que nós temos aí, para dar uma geral das procurações, né? As procurações particulares, então, elas têm validade por 1 ano, não é permitido subestabelecer. A gente tem que cuidar para não confundir a procuração que consta poder específico para o procurador transferir para o veículo a si próprio, que entra lá no artigo 117 do Código Civil, com procuração em causa própria, né? São coisas diferentes, isso já foi muito discutido. A procuração em causa própria, né, ela é pouco utilizada ainda, a gente não vê isso, mas, em termos gerais, ela tem que constar a expressão em causa própria, conforme o artigo 685 do Código Civil. Ela tem que ter os requisitos da compra e venda, que é a descrição da coisa, o preço e o consentimento entre as partes, conforme o artigo 482 do Código Civil, e ela não tem prazo de validade. Outra situação é que ela não se extingue mesmo com a morte do outorgante, né? E ela também não tem prazo não tem aquele prazo de 1 ano, mesmo que seja em particular ou feita por instrumento público. E a procuração por instrumento público, ela não tem prazo de validade, né? Exceto se constar no texto. Pode ser subestabelecido uma única vez. Quando subestabelece, tem que individualizar o veículo, mas a procuração em si própria, por instrumento público, não precisa individualizar, tem apenas ter poder específico para venda do veículo, né? Não sei se alguém quer complementar algo com relação a isso. Era isso? Acho que tu falaste ali que a procuração em causa própria é irrevogável, né? Sim, irrevogável. Vamos lá para os reboques, galera? Vamos lá para a parte boa. Eu estava olhando aqui, acabou de surgir uma propaganda no Insta aqui que o cara tá vendendo aí. Anota aí quem quiser. Mas há comentários que eles estão... Tem uns que mandam o cambão junto. São Paulo, né? Que eles estão orientando que não é para emplacar no Rio Grande do Sul, né? Que não... Parece que não estão aceitando, a coisa está ficando mais rígida. No Uruguai está mais fácil. Bom, questão do reboque, pessoal. A maior dúvida que surge para nós é a questão da comparação do veículo fisicamente com o CCT. Há diversos temas que chegam para nós, né, dizendo tolerância de tantos centímetros, da altura, são vários os questionamentos. Inclusive teve o sindicato, né, dos fabricantes andou procurando as entidades responsáveis pelo registro e orientativas para tentar achar um comum acordo para tentar resolver de vez a questão do registro desses reboques novos. O fato é que a legislação exige que o reboque esteja exatamente igual ao seu projeto de homologação. Aonde a gente vai verificar o projeto de homologação? Através do CCT. Então, ao recebermos um veículo para registro do tipo reboque, a gente vai ter que juntar ali uma cópia autenticada do CCT, o CAT também, né? Para conferir fabricante, marca, modelo e versão, né? Mas o CCT vai trazer as informações ali que a gente precisa verificar na vistoria. Se estiver discrepantes, infelizmente, a vistoria deve ser reprovada. A gente não precisa mandar veículo para perícia, não precisa recolher documentos. Não, a gente vai, como qualquer outra reprovação, a gente vai reprovar na vistoria para que ele regularize o veículo junto ao fabricante. Questão também que se fala, tem uma portaria que diz que a empresa, né, fabricante que possui a ISO, ela é dispensada da apresentação do CCT. É verdade, existe essa legislação realmente, tá? Mas o CRVA não vai ficar refém dessa legislação e simplesmente sair emplacando. Dessa forma, a gente sempre pode solicitar documentos complementares para garantir aquele registro que ele seja fiel ainda assim ao projeto, como solicitando o projeto de homologação daquele veículo, né? Até eu brinquei esses dias, o cara mexe num eixo, não mexe, né? Eu falei no grupo, vamos pegar um golzinho aqui, vamos juntar os dois eixos dele e vamos deixar andar, né? Já que não muda nada no projeto, né? Houve um questionamento que o cara mexeu nos eixos lá, né? Então vamos juntar os eixos de um gol aí, vamos ver se não muda nada no projeto, né? O reboque é um veículo como qualquer outro, ele segue a mesma legislação, né? Tem um CAT, ele
é daquela marca, modelo, versão. Não é por nada que existe 150 modelos de Gol, né? Porque um muda uma grade, muda um farol, muda o mínimo que seja a mudança, ele está alterando o CAT. Complementando esse assunto. É isso aí. Perfeito, o Adriano matou a charada, é verdade. Por que existe tantas versões de Volkswagen Gol, de Kombi, né? Eu brinco, né, em aula lá que Kombi só não tem motocicleta, o resto já tem tudo que é tipo, né? Da mesma forma, um reboque tem que ser feito um projeto para cada espécie, né? Para cada utilidade que ele vai, né? Com as suas dimensões. Essa reunião que a gente teve aí no pessoal, nós da Arpen ali, o pessoal dessa entidade, dessa associação, né, de fabricantes de reboques e trailers aqui, de uma das associações que tem aqui no Rio Grande do Sul, né, eles nos procuraram, inclusive, para a gente tentar auxiliar eles em dúvidas que alguns CRVAs têm, outros tantos também, né, com relação a essa situação, do porquê que agora, então, os CRVAs estão exigindo CAT e CCT, justamente para verificar essas discrepâncias, né. Então, já foi solicitado, essa entidade solicitou ao Denatran e ao Inmetro que se flexibilize um pouco essas situações, né? Como acontece para carrocerias, que existem lá as dimensões, né, aproximadas para a fabricação, os reboques ainda não existem isso. Então, infelizmente, a gente está também atrelado à legislação, a gente está tem que fazer o registro do veículo conforme apresentado no CCT, com aquelas dimensões apresentadas ali, não existe nada ainda que determine porcentagens de limites, né, de variações. Enquanto não tiver isso, a gente fica fixo nessa situação. Então, a gente pode mesmo, realmente, surgiu dúvida, né, ou tem a questão do ISO, podemos solicitar o processo de homologação para verificar se está de acordo, né? A gente sabe que às vezes tem muitos fabricantes que usam o mesmo código de marca, modelo, versão de um reboque, fazem 10 reboques diferentes, né? Então a gente tem que resolver essa situação, mas infelizmente estamos amarrados à legislação, por isso que a gente precisa exigir essa documentação complementar. E da mesma forma o semi-reboques, né? Embora não esteja específico, o manual abre para solicitar também o CCT ou o projeto, caso o CRVA esteja com dúvida em relação às características do veículo, né? Por exemplo, chega lá para vistoria, 2 semi-reboques com a mesma marca, modelo, versão ali, e olhando as características são diferentes, né? A gente vai solicitar a documentação e averiguar qual deles está da forma correta, né? Havendo divergências, reprovação da vistoria, vai regularizar para poder efetivar o emplacamento do veículo, né? Torcer que para um dos dois esteja correto, pelo menos, né? Pois é, torce isso, né? E dentro desse mesmo assunto, eu vi que vários CRVAs têm dúvidas, que está sendo emitida a nota fiscal com o CNPJ, tá? E daí chega lá o CAT e o CCT é outro CNPJ. O que tem que ser observado nesse caso? O emitente da nota ele pode ser um revendedor, ele não precisa ser o fabricante, né? Então, nós temos que prestar atenção se lá o CNPJ do emitente confere lá com o faturado na consulta ABIN. Esse item aí, fechou. Questão do CAT e o CCT é do fabricante. Vai comparar as características lá. A marca, o código de marca e tudo mais tem que ser do fabricante que consta na BIM. Compara essas características. Não tem problema a questão da divergência do CNPJ, observando esses itens, né? Para complementar aí, a importância da gente cumprir à risca o que determina a legislação, né? Já falando para os CRVAs, né, para os colegas, tendo em vista que todas as pessoas estão tendo acesso à nossa live, falando especificamente para os CRVAs, salientar que o primeiro registro é de suma importância, né? E a gente tem que observar as medidas ali, né, físicas, compará-las com o constante no CCT, no caso, porque posteriormente esse veículo vai ser comercializado, pode haver algum questionamento a respeito e a responsabilidade é de quem fez o primeiro registro, né? Infelizmente, há
reclamações a respeito. Então, a gente tem que procurar observar, de fato, né, o que está na legislação. Enquanto não houverem possibilidade de aceitar medidas que não as estipuladas, as previstas no CCT, não tem como fazer diferente, né? Alguém quer dar mais alguma incrementada aí na resposta? É que eu tô olhando essas questões que chegaram aí, né? Já que tu prometeu responder para mim. Cara, não vou me aguentar, vamos ter que responder elas hoje. Oh, tá, só para te antecipar. Tô me coçando com algumas aqui. Depois vai lá, olha os comentários no Facebook, então, para tu ver o que é questionamento. Eu sou guri velho, já não tenho Face, cara. Não sou dessa época aí. Não, mas vamos entrar no também. assunto aqui, ó. Quanto à pandemia, o momento que nós estamos vivendo, é relevante também sobre as CNDs, as certidões negativas de débitos, quando o valor ultrapassa o estipulado pela Receita Federal. Alguns CRVAs andam questionando, e queria deixar claro que foi prorrogado, está prorrogado a data de validade dessas CNDs, até lá no próprio site da Receita Federal, tem um campo que é possível, através do CNPJ, ver a última certidão emitida e a data de validade original com a data da validade com a prorrogação. Teve agora, no dia 14/7, se não me falha a memória, houve uma prorrogação por mais de 30 dias, então, das CNDs que venceram durante esse período. Então, pode ser aceita essa CNDs com a data que ela está vencida, mas com vencimento prorrogado, pode ser aceito, tá? A gente vai consultando no site lá, dá até para pôr a data de validade, né, que a gente quer, colocando a data, por exemplo, do dia que está fazendo o processo. Se tu quiser, até dá para imprimir uma nova lá com a data válida no próprio documento, né? Daí, ignorando, no caso, a prorrogação, né? Vai aparecer a data válida lá. Isso. Bem lembrado, já. Mais alguma coisa sobre o momento da pandemia, prorrogação? O que eu lembro era isso. Deixa eu aproveitar um questionamento que está ali, então. Você coçou. Não me aguentei. É que essa dúvida não é tão comum, pelo menos aparece lá no CRVA, também não é tão incomum. No caso de troca de nome do proprietário, casamento, separação, ao realizar a venda do veículo, pode-se anexar a certidão junto no processo ou deve ser expedido um novo CRV? Qual o processo a ser feito? Aqui, duas situações, né? Na primeira situação, se é o vendedor, tranquilo, anexa a certidão de casamento, de separação lá, para comprovar que é a mesma pessoa. O que a gente tem que cuidar mais só é com relação ao adquirente. Quando for o adquirente, sim, aí o manual exige que o documento a ser apresentado seja o atualizado. Aí o adquirente, e aí a gente tem que cuidar porque muitas vezes acontece o problema do cara só chega lá para transferir no último dia dos 30 dias e a gente tem que negar o registro porque o documento apresentado não é atualizado. Esse daí tem que estar atualizado. Esse o proprietário adquirente precisa lá averbar no seu documento de identificação a alteração do nome para a gente poder fazer o registro, porque o registro tem que ser feito com seus dados atualizados. Tá? O vendedor, então, não precisa emitir um novo CRV, apresenta a certidão de registro que comprova que é a mesma pessoa, tudo certo, tudo correto. Questão de lâmpadas de LED aí, nós falamos há pouquíssimo tempo, né, sobre isso. Vamos falar também já, né, vamos aproveitar. Questão de lâmpada de LED, pessoal, o pessoal vem bastante perguntar no balcão, né? A questão não é nem do CRVA negar o registro da lâmpada de LED, né? Nas luzes auxiliares não há impedimento nenhum, porque não há medição de intensidade. O problema são nos faróis principais, assim como a questão do xenônio, inclusive vários sob júdice ainda, né? A questão é da ITL não ter a capacidade de fazer a medição da intensidade dessa luz, né? Ver se está dentro do permitido ou não. Então, se alguém conseguir pegar um CSV e diga lá que a intensidade da luz de LED é tal, pode ser registrado, não há impedimento. Mas que a gente tenha conhecimento, inclusive em contato com os engenheiros, o CID é um aí, sabe que não tem essa possibilidade por enquanto, né, CID? A gente tem que cuidar dessa situação, porque essa situação às vezes aparece. Eu já tive situação lá em que o cara garantiu, né, o cidadão garantiu que faria o CSV de acordo com a resolução que constaria a situação, né? Hoje a gente tem um problema. Se a gente der essa autorização
e ele for fazer lá, como aconteceu nessa situação, for fazer o CSV, se o CSV for feito e não vier com essa informação, eu vou negar o registro. Só que hoje a gente tem um problema que esse CSV, uma vez que foi emitido lá pelo Denatran, pelo CIS-CSV, ele está vinculado lá no veículo, né? Ele ficou vinculado, ele só vai encerrar quando emitir um CRV. Precisa ser consumido, né? Ele precisa ser consumido, o termo usado lá, né? Então, precisa cancelar esse CSV. E aí esse processo vai ficar parado até se conseguir o cancelamento desse CSV, que a gente sabe que está demorando bastante, né? Então, tem essa preocupação também. Até porque quando a gente faz a autorização, né, Márcio, a gente não lança qual tipo de lâmpada ele vai usar, né? Perfeito, isso aí. Vai rolar sistema de sinalização e iluminação, a autorização que a gente vai fornecer no CIS. Depois, se o CSV não tiver de acordo, vai ser negado o registro. Claro que se ele retornar à condição original lá, botar o farol original e a gente acabar aprovando na vistoria, aquele CSV vai, creio eu, que vai ser consumido, né? Mesmo que não sendo utilizado, né? Creio, vejam bem, né? Eu acredito que não, e mesmo que se consumir, ele vai acabar, né? Eu acho que ele não Acho que consome. não consome, não consome. Ele vai enfrentar um problema quando ele for fazer uma nova inspeção, um novo laudo, ele vai enfrentar um problema, que ele não vai conseguir fazer um novo até que não seja consumido aquele lá, porque ele não foi informado na expedição do CRV, entendeu? A questão do LED é simples, não pode enquadrar, tem previsão legal, mas não é simplesmente enquadrar lá no item 40 do anexo 38, pode lá, vai lá, faz a modificação e pronto. Não é assim. O LED nos faróis, ele pode, desde que é apresentado o CSV, especificando a modificação na luz alta e baixa, com a medição do fluxo luminoso e da cor, da iluminação. Isso é difícil. Eu nunca vi uma ITL poder... Adriano, tu me explicou legal essa semana que como que é o método das lâmpadas, que ele é fabricado para um tipo ou outro. Isso aí tá claro. Não consegue fornecer esses dados à ITL. Até então, qualquer coisa que você consegue. O farol, originalmente, ele é produzido por um tipo específico de iluminação, né? Tu vai estar alterando a lâmpada, né? Não é complicado como vai ficar o foco, se vai interferir na visibilidade de outros motoristas, né? E pelo que a gente tem conversado com outras ITLs, não tem o equipamento para medir a intensidade do fluxo luminoso, né? Então, não atenderia os requisitos da legislação. Por sorte, isso, daqui a algum tempinho, tem a nova resolução, né, que fala do sistema de iluminação, vai estar tudo bloqueado, né, só vai poder deixar como está de fábrica. Aí vai acabar um pouco o transtorno para o CRVAs, né, se não alterar até lá. Acho que é 2023, né? Isso. Vamos responder essa próxima aí? Das placas ali, né? As placas? A placa transferência dentro do mesmo município, né? Veículo do mesmo município, quando há necessidade da troca da placa, da gente, digamos assim, obrigar a troca da placa, né, para Mercosul. Quando a placa está elegível. Ali fala na questão de a placa maior do que deveria. Bom, se a placa é maior do que deveria, já não devia ter sido emplacado naquele outro momento, né? Pô, pega leve, cara. Já devia ter sido negado a colocação da placa na primeira vez. Claro que tem placas bem antigas, às vezes a gente pega lá da época da delegacia ainda, tal, né? Aí a orientação é que troque para que fique dentro da legalidade, né? Ali também está falando, né, com o refletivo parcialmente descascado, com o fundo apagado, né? Se ela não está em condições, aí placa nova, aí não tem o que fazer, né? O carro, tu sabe quanto tu vai pagar, né? Mas não quanto vai ter que custar. Pois é. É isso aí. É o ônibus, né? Até porque a questão da placa, pessoal, acontece muito na nossa região aqui, chuvarada, Porto Alegre, então, muito mais, né? A pessoa vai lá, perde a placa, tem que fazer. Então, é bom a gente deixar claro, quando a placa está até meio ruim, que a pessoa agora, embora seja um valor assim meio alto, o valor de uma placa, né? Há quem veja dessa forma, que é um valor bem alto, mas se amanhã ou depois a pessoa precisar fazer a placa de fato, porque perdeu ou porque ficou pior a condição dela, vai gastar bem mais do que só a placa, né? Vai ter que fazer documentação nova, tudo. Então, orientando nesse sentido, acho que a gente vai acabar convencendo a pessoa que é importante que faça a placa nova já, né? Tendo a necessidade. Tá, então, já que nós estamos lendo as questões, vamos para mais uma da colega Thaís, lá do CRVA de Pelotas.
transferência de veículos de outra UF, com o número do CSV antigo nas observações do documento. O exemplo, ônibus com acessibilidade, sem a informação da letra do tipo de acessibilidade, e não há mais acesso à cópia deste laudo. Como o CRVA pode proceder? Pegaram? Sim. Agora eu vou ler. Tu interpreta aí que eu vou ler a minha. Márcio, Faz só a pergunta. Tu faz só a pergunta e larga a bronca daí, né? Não, é que eu leio, agora eu vou interpretar ela. Perfeito. Não, Essa questão da acessibilidade, isso dá para te dizer que é quase um trabalho de conclusão, né? Questão da acessibilidade. Esses casos desses veículos que vêm de outro estado e não tem a letra, né? A gente pode pegar lá a 402, se eu não me engano, né? Que lá tem a tabela da classificação lá das acessibilidades com as letras. Com relação à questão do CSV que a gente precisa classificar, aquele procedimento, né? A gente manda o EPROD para o Detran solicitando a permissão para lançar a característica especial, então, sem informação do CSV. Com relação à letra, aí vai caber um pouquinho ao CRVA mesmo, ao historiador lá analisar qual é os tipos de acessibilidade que tem ali, né? Para a gente poder lançar. Via de regra, o que parece mais comum a gente às vezes não perceber é a tal da cadeira de transbordo, né? Que ela não tem nenhuma característica no veículo específico, certo? Que a cadeira de transbordo fica lá na rodoviária, no ponto de fixo, né? Ela tem que ter. Então, mas via de regra essa aí. Então a gente busca lá a resolução 402 lá, dá uma analisada naquelas letras, se o veículo é para transporte rodoviário, se o veículo é para transporte urbano, e adequa com aquela letra de acordo com aquela característica ali. Mas não, via de regra não é tão complicado. Até porque tem veículos que foram registrados não só em outros estados, aqui também, né? Que não carregava a letra ainda, era só veículo com acessibilidade, né? Então, às vezes a gente está tendo esse preconceito, veículo vem de fora, mas a gente vai pegar, já pegamos daqui também, né? Então, depois da redação da 412, começamos a realmente cadastrar a letra ali. Né? Sim, nós lançávamos um bom tempo aqui ainda sem a letra ainda. Mesmo assim, a gente ainda lançou a nossa característica especial sem letra. Márcio, eu tive que ler 2 vezes aí, interpretar bem, porque aqui na minha cidade não tem ainda ônibus, essas coisas chiques aí de acessibilidade. Tá? Tá certo, tá certo. Brincadeira. Não, acho que, pessoal, alguém quer fazer alguma ressalva a mais aí, alguma manifestação? Acho que era isso, hein? Por hoje, por hora. Eu quero fazer uma colocação aqui que gostei Oportuno. muito de participar dessa live, a primeira de muitas, esperamos, né, chefe? Gostei bastante da interatividade do pessoal. Vocês vejam que são perguntas bem relevantes. A gente acha que a dúvida é única nossa, a gente tem vergonha de fazer uma pergunta, de mandar lá para o suporte, não dá para a DRB. A dúvida, que nem eu já falou, toda dúvida tem que ter uma resposta, gente. E pode mandar, que às vezes a dúvida de principalmente nas lives agora, né? A gente acaba respondendo para muitas CRVAs ou até pessoas que simplesmente estão assistindo aí, que são interessados, né, no serviço. Acaba esclarecendo isso, né, e tornando mais fácil. A questão do registro de veículo do CRVA, vou frisar novamente, nós temos que ter a intenção de resolver o problema do cliente. Então, eu tendo conhecimento do assunto, da matéria, eu vou conseguir facilitar o meu serviço e o que é mais importante lá na ponta, né, atender o cliente de uma maneira correta e que ele saia satisfeito. Não quer dizer que eu vou realizar o serviço, né? A minha chefe sempre me fala ali, a Silvana, que o importante mesmo é a gente dizendo não, ele tem que sair satisfeito, né? Tem que sair satisfeito de que forma? Orientado. Olha, vamos buscar uma solução de um jeito ou de outro, orientando como ele pode satisfazer, explicando a legislação, né? Muita gente diz, pode, não pode, e deu, né? Não, a gente tem obrigação de orientar, né? O cidadão. Nós estamos ali na ponta para fazer essa orientação. Então, agradecer aos colegas, nobres colegas, né? Ao chefe por essa oportunidade aí. Perfeito, pessoal. Nós chegamos já a 1h30 de live, né? O tempo passou muito rápido, mas eu acredito que foi uma experiência muito boa. Nós tivemos mais de 150 pessoas assistindo a nossa live. Isso demonstra como o assunto CRVA é um assunto que
que ele sempre é muito procurado, ele desperta o interesse, porque nós temos muitas normas, muitas situações diferentes no nosso dia a dia, e isso aí nós podemos estar ampliando com as lives, essa padronização que a gente busca. E, na verdade, como foi colocado, muito bem colocado, o nosso objetivo é resolver as situações que nos chegam. Esse deve ser o objetivo do CRVA, mas resolver dentro dos princípios legais, dentro daquilo que nos permite a legislação. Então, é muito boa essa conversa que a gente tem através das lives agora, através do suporte, por isso a ARPEN mantém esse suporte, e que é muito importante aos CRVAs, e com certeza, acredito que a experiência foi muito boa. Nós estaremos com essa live gravada, então nós vamos disponibilizar também aqueles que não puderam participar agora, hoje, né? E certamente nós vamos fazer novas lives aí também, tratando especificamente do assunto CRVAs. Em breve nós já vamos anunciar a nova data para a próxima, com a região também que ficará com a possibilidade de fazer os questionamentos prévios. Então, agradeço a vocês do suporte, agradeço ao pessoal também que está cuidando da parte técnica aí, que disponibilizou esse canal, e agradeço as pessoas que acompanharam a nossa live, e certamente nós faremos outras e estaremos aprimorando a nossa atividade. Então, boa noite a todos e muito obrigado aí pela participação, pela presença de todos. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Até a Fiquem próxima. bem. Vamos lá.